Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui para meditar na palavra de Deus nesse novo dia que surge, não é verdade? E nós vamos orar, pedir para o Senhor vir falar ao nosso espírito. Senhor, eu estou aqui nessa manhã, Senhor, que surge, pedindo o teu sangue sobre mim, sobre meus irmãos, sobre a minha casa, minha família, sobre a casa dos meus irmãos. Tenha misericórdia de nós, Senhor, renova, Senhor, a tua aliança para conosco e nós, Senhor, porque precisamos de ti. Venha falar o nosso espírito, Senhor, no nome de Jesus. Olha só, o Salmo 116 é um salmo de ações de graça. E eles cantavam esse salmo depois da Páscoa. E esse homem que vai falar aqui, ele está muito grato a Deus porque Deus o livrou da morte. Esse salmista, ele vai falar sobre o poder da morte e o que o Senhor fez com ele. Glória a Deus por isso, né? Porque o Senhor faz. E ele começa uma declaração de amor. Ele fala assim: amo o Senhor. Amo é um presente, né? Porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então aqui ele está no presente. Nós vamos ver 3 partes nesse salmo: presente, passado e futuro. E aqui ele fala assim: amo o Senhor, porque o Senhor ouve a minha voz e as minhas súplicas. Agora nós vamos para o passado, porque ele inclinou para mim os seus ouvidos. E nós vamos ver um Deus que vem até nós, não é? Ele se inclina, Jesus também deixou a glória dele e veio até aqui. Ele é um Deus que vem no sentido de se rebaixar, né, para o homem. E é maravilhoso isso, né? Ele se inclinou para mim os seus ouvidos e eu invocá-lo-ei enquanto eu viver. Invocá-lo-ei enquanto eu viver, porque eu amo o Senhor, porque ele se inclinou para mim. Aí o salmista vai narrar o que ele passou. Ele fala assim: laços de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. E muitas vezes nós estamos assim, não é? Com angústia, com tribulação, com tristeza. Então, olha só, em vez de ele recorrer, pedir socorro para o mundo, para as pessoas, ele fala: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a minha alma. E daí ele fala dos atributos de Deus: compassivo e justo é o Senhor. E o nosso Deus é misericordioso. Se não fosse a misericórdia do Senhor, onde a gente estaria, não é? E o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Então, quantas vezes nós nos encontramos prostrados, mas olha só, quando nós corremos para os braços de Deus, o Senhor nos salva, né? O Senhor nos salva. Então, no 7 é muito interessante que ele dá uma ordem. Agora, ele estava falando de Deus, do que aconteceu com ele, e agora ele dá uma ordem, porque a alma é o que eu penso, o que eu sinto e a minha vontade. E ela quer me controlar, e a alma é louca. Se você se deixa controlar, se eu me deixo controlar pela minha alma, vai pelo coração, vai pelos pensamentos, vai pela vontade, nós morremos. Então, por isso que a palavra divide a alma e o espírito. Eu preciso andar no espírito. E a alma é contrária ao espírito. Então eu preciso determinar, dar ordem à minha alma, para ela bendizer ao Senhor. Então, volta minha alma ao teu sossego, porque a minha alma me perturba. A minha alma estava, versículo 3, angústias se apoderaram de mim, a tristeza, a tribulação, tudo isso é a alma. Por isso que no 4 ele fala: livra-me a alma. Quer dizer que o Senhor veio para livrar-nos também da nossa alma. Porque quando eu recebo Jesus é no meu espírito. Então a alma, ela precisa ser subjugada.
ela precisa ser dominada pelo Espírito, e eu preciso permitir isso. Então, olha que interessante. Volta, ó minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Então, eu estou fazendo a minha alma lembrar que Deus é bom e que eu não preciso cair em angústia nem em tristeza. Eu vou entrar no sossego, no descanso de Deus. Então, essa luta que eu preciso ter com a minha alma, né? E deixar o Espírito de Deus controlar a minha vida. Perfeito, isso aqui é maravilhoso, isso é sabedoria, só isso vem do Espírito, é ouro em pó, né? Quando nós descobrimos essas verdades, nós ficamos muito bem. Pois livraste a minha alma das lágrimas, os meus olhos, então, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Porque se eu continuo ouvindo a minha alma, né, o que eu penso, o que meus sentimentos e a minha vontade, eu vou para a morte, eu fico chorando o tempo todo e eu caio à queda dos meus pés. Então, volta, ó minha alma, ao teu sossego. Volta. No versículo 9, diz assim: o futuro andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Por quê? Porque só ele eu posso cair nos braços dele e ele me livrar. Glória a Deus. E ele continua: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Quer dizer que ele falou assim: no momento que eu estiver aflito, eu não me deixei dominar pela minha alma. Eu cria em Deus, eu busquei a Deus, eu invoquei a Deus. E eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Então, olha só, quando ele ele pediu para que Deus, né, ordenou para a alma voltar ao sossego e pediu socorro a Deus, o que aconteceu? Ele caiu em si. Aí ele perguntou: o que darei eu em troca de todos os benefícios? Porque a alma, quando fica aflita e começa a desesperar, ela faz a gente esquecer tudo que Deus fez para a gente. Então entra medo, entra aflição. E aqui ele fala, ó, o 12, ele voltou, colocou a alma no sossego de Deus e ordenou para que ela ficasse. E que darei? A pergunta é: que darei eu, né, ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Então, eu vivendo no Espírito de Deus, eu vou ver quanto que Deus já fez. E não vai fazer hoje, se já fez tanto? Claro que sim, porque Deus é bom e misericordioso, e ele fala no versículo 5: compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus é misericordioso, aleluia. E ele continua no 13: tomarei o cálice da salvação, que vai para o futuro aqui também, e invocarei o nome do Senhor. O cálice da salvação é crer no sacrifício que Jesus fez, porque ele também tomou o cálice da salvação, ele foi à cruz, tomou aquele cálice lá que ele queria que Deus passasse, passa de mim esse cálice, né, que ele falou no Getsemane, ele tomou esse cálice por nós, e quando nós o temos, o sangue dele nos purifica de todo pecado, para nós estarmos na presença de Deus. E cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ele fala que toma o cálice da salvação, que ele invoca o nome do Senhor, que ele cumpre os votos. Muitas vezes a gente promete: vou sempre à tua casa, vou sempre ler a Bíblia, ele não faz nada. Então, eu vou tomar uma decisão de ter palavra com Deus. O que eu prometi, eu vou cumprir, não é? E preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, aqueles que estão preparados, não é? Preciosa quando nós vamos estar na presença de Deus. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias.
Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos. Novamente ele reitera, né, o que ele falou aqui no versículo 14 e no 13, e na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Então ele fala da casa do Senhor. Quantas pessoas que falam que conseguem, cristãos que conseguem viver sem a casa do Senhor? Todo salmo fala da presença de Deus, da casa de Deus. Então, ó, eu cumprirei os meus votos na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Então, eu gostaria de destacar 3 versículos. Amo o Senhor, amo, amo o Senhor, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. E o versículo 7, volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. A alma não vê a generosidade de Deus, ela só reclama, ela só se desespera. Você e eu temos que colocá-la debaixo do poder de Deus e do controle de Deus. Ela não pode controlar a nossa vida. Então, volta, ó minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. E o versículo 12, que eu queria destacar também. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Por todos. Que nenhum sacrifício é maior do que o que ele fez. Então, tudo que eu puder fazer para Deus, eu vou fazer. Por quê? Porque ele é maravilhoso, generoso e tem cuidado de nós, não é? E deu a sua própria vida na cruz para nos salvar. Nós vamos orar, não é? Então, queridos, nós precisamos aprender a colocar nossa alma ao teu sossego, não é? Porque, e assim, convencê-la de que Deus tem sido generoso para contigo, para com ela e para conosco, não é? Queridos, nós vamos orar. Senhor, traduz tudo isso, todas essas verdades no meu espírito, no espírito daqueles que estão me ouvindo. Senhor, ensina-nos a colocar a nossa alma debaixo do domínio do Espírito Santo de Deus. Não deixe que ela nos controle, Senhor. Senhor, nós não queremos, Senhor, ficar debaixo de lágrimas, nem tristeza e nem esses conflitos todos que a alma nos deixa. Nós queremos lembrar de que o Senhor é compassivo e misericordioso. E, Senhor, e que o Senhor ouve quando nós pedimos por socorro. Por isso, Senhor, nós amamos o Senhor, amamos todos os benefícios, tudo que o Senhor tem sido para nós. Muito obrigada, Senhor, traz essa revelação no nosso espírito, que nós tenhamos a gratidão e nesse dia e os outros dias que seguem também. Não permita, Senhor, que nós permitamos que nossa alma nos controle. No nome de Jesus, a Ele toda a glória, toda a honra, por todos os séculos dos séculos. Amém. Um beijo grande, Deus abençoe. Até mais. Estamos quase terminando os salmos, não é? Aleluia.